Olá, caros amigos. Vamos iniciar em alguns instantes a nossa transmissão, mas aqui vamos aguardar um pouco esses nossos companheiros que estão chegando para nós fazermos os devidos cumprimentos. Vendo alguns amigos adentrando ao Instagram. Helena, Vanusa, Conceição, dando boa noite a todos, uma boa noite a você também. Então, enquanto as pessoas vão se adentrando à sala, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes, fazendo essa reflexão acerca do tema definição e tipos de mediunidade. Vamos só aguardar mais alguns breves instantes para nós darmos início aqui à nossa fala. Inicialmente, enquanto as pessoas se achegam a essa nossa live, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando-lhe a sua presença, o seu envolvimento, através de tantos benfeitores da espiritualidade, para que possam nos inspirar, nos intuir, fazendo chegar a todos nós estas vibrações de paz e também de harmonia. A Ti, ó Mestre Jesus, nós rogamos todo o Teu amor, toda a Tua bondade, toda a Tua misericórdia, para que tenhamos a oportunidade de nos esclarecer acerca desta realidade maior, a realidade de que somos espíritos imortais, em um processo de crescimento, de transformação, de mudanças do ponto de vista do espírito. Que em meio a esses nossos desafios, Tu possas permitir, ó Mestre Jesus, que estes Teus benfeitores da espiritualidade possam ser com todos nós, com toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Bom, nós agradecemos a presença dos nossos amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais da Confraternização Espírita Jequiéense, e é um prazer enorme estarmos aqui hoje exatamente para nós falarmos ou discutirmos um pouco acerca do tema definição e tipos de mediunidade. É um tema que eu diria super importante, já que no início desse ano, no mês de janeiro, o Livro dos Médiuns, ele acabou completando os seus 160 anos. Então aqui vai essa nossa singela homenagem à produção desse livro através do senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como o senhor Allan Kardec. Bom, falar de definição e tipos de mediunidade
Eu acho que cabe aqui um preâmbulo desse nosso trabalho, dizendo que mediunidade ela sempre existiu, existe e continuará existindo, porque é uma faculdade que ela é inerente ao espírito. Então, se nós pegarmos desde os primeiros homens que chegaram à Terra, esses espíritos que vieram num processo de crescimento, de mudanças e também de transformações, já eram possuidores deste requisito orgânico que é a mediunidade. Então vamos encontrar a mediunidade lá no Antigo Testamento. Desde os seus primórdios, desde o seu princípio, nós vamos encontrar a mediunidade sempre se fazendo presente. É bem verdade que algumas individualidades até recorrem ao Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio 18, dos versículos de 9 até o versículo 12, onde há uma narrativa e o Senhor, lá é retratado como o Senhor, orienta a Moisés dizendo que não era prudente, dentre tantas outras consultas, consultar os adivinhos, os agoreiros, feiticeiros, encantadores, necromantes, que também não se deveria consultar os mortos. Então essa é uma passagem no livro de Deuteronômio, onde muitos aqueles que são contrários à ideia da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, se utilizam para dizer que mediunidade não é coisa de Deus. Até mesmo porque Deus orientou a Moisés que não permitisse que pessoas se utilizassem desse mecanismo de conversar com os mortos. E é verdade. Lá no Antigo Testamento, na Bíblia, está escrito isso, mas precisamos aqui fazer algumas reflexões. Se Moisés proibiu, é porque era fato. E contra fatos não há argumentos. Existe ou existia desde aquela época esta comunicabilidade com os espíritos. E de fato, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 13, vai falar exatamente isso, da proibição de Moisés em dialogar com os mortos. Mas, como disse e repito, se Moisés proibiu, é porque isso era um fato, era uma realidade, era uma coisa comum entre o povo judeu daquela época. Mas, e por que Moisés proibiu? Essa é que é a grande questão. Moisés proibiu porque o povo estava utilizando destas faculdades de uma forma muito leviana, sem um devido critério, sem um devido cuidado, sem as devidas restrições, sem as condições de moralidade para que tal fato ou tais fatos ocorressem. Porque nós vamos encontrar no livro de Números, lá no seu capítulo 11, há uma narrativa onde Moisés reúne 70 anciãos ali em locais específicos, e normalmente era uma tenda, e esses 70 anciãos, eles profetizavam. O que era profetizar? Era entrar em comunicação com os espíritos. Então Moisés proíbe a utilização desse mecanismo de forma extremamente aberta ou leviana, mas permitia que se utilizasse de uma forma ordeira e restrita, com pessoas que tinham capacidade para isso. E mais abaixo, também lá no livro de Números, nós vamos encontrar um fato até pitoresco interessante. Estavam reunidos alguns desses anciãos e vêm dois jovens e reclamam para Moisés de que havia dois homens na aldeia que estavam profetizando.
E lá na Bíblia tem o nome desses dois rapazes, que era Eldade e Medade. E eles estavam profetizando. Então, aqueles que estavam ali com Moisés recorrem a ele para que impedisse de que aqueles dois se utilizassem daquele mecanismo. E o que Moisés fala para esses dois que estavam questionando? Quem dera se em todo Israel tivessem homens com Eldade e Medade. Ou seja, eles tinham responsabilidade. Eles sabiam o que estavam fazendo e faziam dentro dos ditames de um processo, diríamos aqui, corriqueiro e legal. Então vejam que Moisés proibiu lá no livro de Deuteronômio, mas ele se utilizava desse recurso da mediunidade, porém de uma forma mais controlada. É o que nós vemos na maioria das casas espíritas hoje. Grupos de estudos espíritas acabam formando grupos mediúnicos, onde as pessoas ali já se afinizam, já têm um certo conhecimento, já têm um certo estudo, e essas reuniões elas acabam ocorrendo de uma forma mais organizada, mais centrada e com conhecimento. Então é nesse aspecto que nós fazemos esse preâmbulo para poder falar ou entender esse processo da mediunidade. Mas o tema, ele solicita-nos para que tenhamos uma definição de mediunidade ou médiuns. E aí nós temos que recorrer, sem dúvida alguma, ao livro dos médiuns. E no livro dos médiuns, nós vamos encontrar lá no item 159, né? Esse item é muito comentado, todos os expositores normalmente fazem citação dessa parte do livro dos médiuns, que é exatamente o item 159. E lá vai nos dizer o seguinte: definição de médiuns. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Esta faculdade é inerente ao homem, ou seja, todos os homens têm a condição de possuí-la. E diz assim: não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, não, de nenhum homem. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Todos nós, sem exceção. Pode, pois, dizer-se que todos nós que aqui estamos, somos mais ou menos médiuns. Então vamos reforçar uma frase que está escrita aqui mais acima. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Então todos nós somos médiuns? Aqui ele diz, somos mais ou menos médiuns. Porque o mínimo da mediunidade, e que todos, sem exceção, temos, é a intuição. É a forma inspirativa de espíritos comunicar indiretamente conosco. É a forma intuitiva. Então, neste sentido é que Kardec esclarece. Todos somos mais ou menos médiuns. É nesse sentido. Mas ele vai colocar um passo mais adiante, afirmando o seguinte: todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles com mediunidade, né, que são médiuns, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a palavra médium, ela foi deixada ou ela foi direcionada
para aquelas pessoas que possuem essas faculdades de uma forma mais intensa. Então, aqueles que têm a intuição de uma forma muito natural não são considerados médiuns, apesar de que é colocado que todos somos mais ou menos médiuns. Mas para caracterizar e diferenciar, os espíritos esclarecem a Kardec desta forma. Médium é aquele que possui essas qualidades ou essas faculdades de forma mais ostensiva, mais direta, mais objetiva. E aí, ainda no item 159, os espíritos comentam e Kardec coloca: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Cada um tem uma forma diferente de apresentar esta ostensividade. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades de médiuns, quanto são as espécies de manifestações. Então, é uma gama intensa destas qualidades, destas faculdades, que ele diz aqui quantas são as espécies de manifestações. E o finalzinho deste item, o 159, em O Livro dos Médiuns, ele vai colocar para dar introdução àquilo que nós vamos tentar fazer aqui de uma forma mais objetiva, que são as definições. Então é colocado em O Livro dos Médiuns a seguinte observação: as principais, ou seja, faculdades desses médiuns são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a faculdade dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores e a dos escreventes ou psicógrafos. Então vejam uma gama de ações onde esses médiuns podem atuar, cada uma trazendo a sua particularidade, a sua peculiaridade. Claro que nós vamos encontrar a mediunidade mais comum, mais visível por todos nós, mas é uma gama de direcionamentos, de atuações que às vezes nós não paramos para analisar. Jesus, quando esteve aqui na Terra e veio trazer-nos alguns desses ensinamentos, ele também atuou com individualidades que eram seus discípulos, e esses discípulos possuíam algumas dessas faculdades. Eu posso até afirmar, já fazendo leituras de outros expositores e de outros estudiosos da doutrina espírita, que todos os discípulos do Mestre Jesus, de alguma forma, tinham as suas mediunidades. Claro que diferindo a cada um, mas eram médiuns. Se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 17, nós vamos encontrar uma passagem onde fala da transfiguração do Mestre. Ontem nós citamos isso na palestra do Centro Espírita Allan Kardec, lá com a nossa companheira Mônica. Então, o que ocorreu na transfiguração? Jesus ele toma alguns discípulos, Tiago, Pedro e João. E como nós citamos aqui anteriormente, que a mediunidade que foi cerceada ou falada por Moisés da sua não utilização ou não utilizar esse diálogo com os mortos,
Nós colocamos aqui que ele faz essa proibição porque era um acontecimento de forma mais leviana. As pessoas se utilizavam desse mecanismo para as coisas mais corriqueiras e rudimentares. Então Jesus, quando ele chama ali Tiago, Pedro e João, ele está restringindo um número de médiuns exatamente para que o fenômeno pudesse ocorrer de forma mais controlada. Apesar de que Jesus, com esse espírito puro, esse espírito que veio com o compromisso de ser o governador espiritual do planeta Terra, tinha capacidade para fazer qualquer processo. Mas ele resolveu levar apenas 3 dos seus discípulos. E diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Aí nós já vemos, Jesus se torna luminescente, era pura luz. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Vejam que quando aparece a figura dessas duas individualidades, desses dois espíritos, Moisés e Elias. Moisés já havia desencarnado há pelo menos 1250 anos antes do Cristo. Elias um pouco menos, mas Elias já havia desencarnado há pelo menos 950 anos antes do Cristo. E esses dois espíritos aparecem ali no alto do Monte Tabor. Então, se ficou alguma dúvida da proibição de Moisés em dialogar com os mortos, o próprio Moisés vem e quebra essa sua própria regra, porque ele aparece para Jesus e aparece para 3 dos discípulos do Mestre, Tiago, Pedro e João. Então, aquilo que ele proibiu no passado, ele vem e faz. Ele aparece. Ele era um espírito. No linguajar, era um morto. Elias também. Então, naquele momento, os discípulos que estavam ali, diz o evangelista Mateus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. Então já foi uma outra forma de um fenômeno mediúnico. Além da visualização de Moisés e Elias, houve uma voz, ou seja, tornou-se audível, pedindo para que escutasse a Jesus. E mais ainda, e os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Aqui já tem um outro ponto que é interessante quando se fala de mediunidade. Muito provavelmente, Jesus deve ter mantido um diálogo com esses 2 espíritos e deve ter esclarecido aos 3, Tiago, Pedro e João, dizendo que ali era o espírito de Moisés, que era o espírito de Elias, que eles viram, porque eram médiuns, que ouviram a voz do Senhor dizendo para que escutai as palavras do seu filho. Então há todo um conjunto de fenômenos.
que é um processo natural, que é um processo normal. O que precisamos é ter critérios com essas faculdades. E aí, encerra o evangelista Mateus, no seu capítulo 17, acerca desse fato, dizendo o seguinte: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, Jesus pede àqueles 3 discípulos para não fazer esse tipo de comentário. Ou seja, nós que estamos em reuniões mediúnicas também procuramos manter o sigilo daquilo que é colocado. Muitas vezes alguém está em tratamento mediúnico numa casa espírita, alguém que está passando por um processo obsessivo e o seu nome é levado à mediúnica, esses espíritos que são contrários a essa pessoa que está em tratamento vêm, faz comunicações, verbaliza situações, e o que precisa? Ter critério, ter sigilo, para depois conversar, esclarecer aquele que está sendo acompanhado, mas de uma forma mais amorosa, porque pode causar-lhe uma condição de medo, de receio, de também querer dialogar com o espírito. Enfim, as questões da mediunidade, elas devem ser tratadas com o mínimo de reserva. É isso que está pedindo. Mas o tema está solicitando de todos nós definição da mediunidade, que nós já falamos ali anteriormente, mas também dos tipos de mediunidade. Esse breve relato que nós fizemos no Evangelho de Mateus acerca da transfiguração já nos dá a oportunidade de visualizar alguns desses tipos de mediunidade. Mas recorrendo ao livro dos médiuns, nós temos ali uma vasta literatura que nos dá a oportunidade de compreender esses tipos de mediunidade em maior profundidade. Claro que nós não vamos aqui fazer uma leitura bem extensa de todos esses tipos de mediunidade, até mesmo porque o tempo nem daria para isso, já que nós estamos aí com aproximadamente 30 minutos. Mas nós vamos fazer de uma forma resumida essa leitura comentada destes tipos de mediunidade. Porque pode ser que as pessoas que estejam nos escutando nesse momento conheçam 2 situações muito mais corriqueiras, que é da fala, ou que é da escrita, ou talvez da audiência. Mas existe mais alguns tipos de mediunidade. Então, em O Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar o título Tipos de Mediunidade. E lá inicia dizendo médiuns de efeitos físicos. O que seria isso, médiuns de efeitos físicos? São os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ruídos e assim por diante. Então, o fenômeno da tiptologia, ou seja, aquelas pancadas, isso ocorreu com o fenômeno de Hydesville, com as irmãs Fox, é um fenômeno de efeitos físicos, produção de ruídos. Além deles, movimentos de corpos, você fazer com que um objeto saia de uma determinada posição, se arrasta para outra posição. Isso são médiuns de efeitos físicos. Mais ainda, esses médiuns de efeitos físicos podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários, dentro dos efeitos físicos. O que seria os médiuns facultativos? São aqueles que têm consciência do seu poder e capacidade e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade.
Ou seja, eles têm conhecimento, sabem da sua capacidade e fazem com que isso ocorra de forma facultativa, ou seja, da sua própria vontade. Mas há aqueles que isso ocorre de forma involuntária, ou seja, sem a vontade do médium, estes efeitos físicos eles também ocorrem. Ele não quer, mas acontece. Ou seja, é inerente à sua vontade. Por isso que ele divide os médiuns de efeitos físicos em facultativos e involuntários. Uma segunda categoria desses tipos de mediunidade ou médiuns são os médiuns sensitivos e médiuns impressionáveis. E o que nos diz o Livro dos Médiuns, o Sr. Allan Kardec? Chama-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de um leve tocar imaginário sobre o seu corpo ou seus membros. Sensação esta que eles não podem explicar. Então, é uma mediunidade mais branda. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Tem sensações. Tem um sentimento quando ele tem o conhecimento, ele sabe de algumas sensações e que, por já conhecer esses fenômenos, eles imaginam serem a influência dos espíritos. Mas é tão sutil, tão sensível, que as pessoas ficam assim, eu não sei se foi ou se não foi. Tem essa sensação. Mas são médiuns sensitivos. Claro que existe outros de forma muito mais ostensiva. A sensibilidade é tão grande que eles têm convicção disso. Mas muitas pessoas, por não terem conhecimento dos fenômenos, da faculdade mediúnica, de conhecimento à luz da doutrina espírita, ficam naquela ideia sem saber se é real ou se não é real. Médiuns audientes. O que nos diz os espíritos? Estes ouvem a voz dos espíritos. Então, todo médium audiente é aquele que ouve a fala dos espíritos. É como dissemos, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. E complementa os espíritos. Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Então, esses médiuns audientes, eles ocorrem também em várias camadas, em vários níveis, em várias intensidades. Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento já tiveram a oportunidade de ver alguns andarilhos, alguns pedintes, que conversam sozinhos, que gesticulam, que se irritam, que dialogam. Porque talvez esses médiuns, e mesmo sem saberem que são médiuns audientes. Alguns até que são desafetos podem estar dialogando com ele. Essas pessoas ou essas individualidades ouvem e até por estarem ali na condição de rua, na condição de embriaguez, dialogam, mas não têm consciência da sua própria mediunidade. Outros têm uma sensação, é aquele foro íntimo. Nós que lidamos com atividades em casas espíritas e também em atividades mediúnicas, alguns desses médiuns fazem relatos e eles às vezes não têm a condição de saberem com toda a convicção, com toda a certeza, se foram uma inspiração, se foi um pensamento, se realmente ouvi uma voz sutil, porque é muito tênue. Mas outros não. Outros ouvem como se a pessoa estivesse ali ao seu lado. Como diz o texto,
vivas. Então estes são os médiuns audientes. Não estamos aprofundando porque o tempo anda. E ainda temos uma questão que eu acho muito importante para nós falarmos como fechamento desse nosso trabalho. Dando sequência em O Livro dos Médiuns, nós vamos pegar a categoria de médiuns falantes. Então, se tem os audientes, ou seja, que ouvem, tem também os médiuns falantes. E o que nos dizem os espíritos? Os médiuns audientes, se referindo anteriormente, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Claro, não é só porque você ouve, você vai dar passagem para falar. Tem médiuns que utilizam das duas faculdades, ouvem e falam, mas nem sempre, isso é regra. Alguns só ouvem e outros só falam. Esses últimos, que são os médiuns falantes, na maioria das vezes nada ouvem. Na maioria, não é regra. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, ou seja, as cordas vocais, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Aí ele faz um comparativo. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A uns toma da mão, a outros da palavra, a um terceiro dos ouvidos. Então, os médiuns falantes, eles permitem a comunicabilidade através da fala. Isso é muito interessante porque alguns médiuns se utilizam de algumas prerrogativas, né, de fazer gestos quando vem uma comunicação dos espíritos. Então, um gesto muito comum, as pessoas se movimentam, fazem aquele gesto como se o espírito estivesse entrando no corpo. E aí dá a passividade e a comunicação. A bem da verdade, não é assim que funciona. É uma vinculação de pensamento, o espírito se aproxima, não é que entra no corpo, mas se aproxima, e nesta interação de pensamentos, através das correntes fluídicas, os espíritos se utiliza das cordas vocais do médium e o médium fala. Então, não vamos aqui imaginar de que um espírito entra, assumiu o corpo, fez aquele gesto, e aí, não é bem assim. Não é assim que funciona. É mais uma vinculação de pensamentos e ali se utiliza do aparelho vocal. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Então, tem pessoas que veem de fato. Veem, inclusive, de forma não total, mas parcial. Veem parte do rosto, veem parte do corpo e ficam naquela sensação de que será que viu, será que não viu? Eu vi passar um vulto, eu vi passar uma sombra. Então, os médiuns videntes são esses que têm essa qualidade visual. E dizem assim, alguns gozam dessa faculdade em estado normal. Estou aqui, de repente passa um espírito e aí eu vejo. Quando perfeitamente acordados e conservam lembranças muito precisas do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Então, os médium videntes não são poucos, são muitos. E da mesma forma que nós falamos de pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, mas são médiums, porque mediunidade independe de cor, de raça, de credo, de religião, de condição socioeconômica, independe. Mediunidade é uma característica do ser humano. Então não importa se ele tem conhecimento ou se não tem conhecimento, se é católico, se é evangélico, budista, hinduísta ou espírita, não importa. Então, da mesma forma que nós colocamos aqui anteriormente, de andarilhos, de pedintes, pessoas que estão com certo desequilíbrio, que dialogam, que falam, porque ouvem, mas muitos também conseguem ver estes espíritos, brigam, debatem, percorrem,
perseguem. Eu falei percorre, mas a palavra era perseguem. Por quê? Porque eles veem e às vezes até querem entrar em luta corporal. Por quê? Porque são médiuns videntes. Eles conseguem visualizar. Porém, a sintonia está tão desequilibrada que estes espíritos, no mundo espiritual, tentam de alguma forma conturbar a vida daquele médium. Né? Médium nessa condição de não entender. Mas aqui falou desses médiuns videntes que se aproximam muito do sonambulismo. Então os espíritos colocam mais um dos tipos de mediunidade, que são médiuns sonambúlicos. Então pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. Como que, por exemplo, o sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. Então não é um terceiro, não é um espírito que está me influenciando, falando, que eu esteja visualizando. No sonambulismo é o próprio espírito. O sonâmbulo age sobre a influência do seu próprio espírito. É sua alma que nos momentos de emancipação, ou seja, de desprendimento do corpo físico, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Justas no sentido assim, são mais verdadeiras, mais reais. Seus conhecimentos são mais dilatados porque tem livre a alma. Numa palavra, o médium sonambúlico vive antecipadamente a vida dos espíritos. Ou seja, há um desprendimento do corpo físico, o espírito sai, visualiza toda aquela situação. E tem pessoas que dialogam, conversam e eles dizem a verdade. E uma verdade assim mais ampla, porque é a vontade do próprio espírito. Ele externa situações que normalmente no corpo físico ele se exime de expressar. Então essa é a qualidade dos médiuns sonambúlicos. E chegando quase a finalizar, Kardec vai colocar os médiuns curadores em O Livro dos Médiuns. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos atentar-nos. Sabemos, ademais, que um de nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos sobre o que esse gênero de mediunidade consiste, principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar. De curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Médiuns curadores é um pouco complexo, né, de nós aqui fazermos essas afirmativas, porque nós encontramos hoje, e Jesus já chama a atenção para os falsos cristos e falsos profetas. Então é uma situação onde as pessoas envolvem outras pela fragilidade do momento, pelo envolvimento, e ali acaba passando para aquelas pessoas uma tentativa, né, de fazer com que essas curas elas apareçam de forma muito mais intensa. Existe a mediunidade curativa? Existe. Não estamos aqui para negar. Existe. Mas precisa de um outro concurso. Todo médium para curar alguém não é simplesmente por sua vontade. O outro precisa ter a necessidade e o merecimento. Sem essa via de mão dupla, não vai funcionar. Por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu seja um médium curador,
não sendo necessidade e nem merecimento, aquilo que eu estou projetando não vai ocorrer da forma que eu esteja imaginando. Obviamente que sempre fala mais alto a misericórdia divina, mas nós sabemos de pessoas que tentam fazer esse envolvimento, mas que não conseguem. Por quê? Porque tem pessoas que já se comprometeram em passar por determinadas situações para retornar à pátria espiritual e ter um aprendizado. Então, muitos de nós que vemos com alguns desses compromissos, viemos com o compromisso, por exemplo, de vivenciar um processo de uma doença com maior gravidade ou de maior intensidade. E passando por esse processo, muitos de nós pedimos: caso, Senhor, eu consiga entender o processo, me dê a resignação, mas eu vou passar por um retorno à pátria espiritual por uma doença como o câncer. É um processo. E a pessoa já tem nítida em si essa condição. Então não há um médium curador que consiga desprogramar esse processo, porque é uma necessidade do espírito. Mas para que a gente possa entender e não achar que não exista a condição de médiuns curadores, existem. Mas é uma qualidade que tem que falar muito alto. Médiuns curadores são aquelas pessoas que amam, mas amam muito. São pessoas completamente desprendidas das questões da matéria. São as pessoas mais humildes. Esses já têm características do dom de curar. São qualidades hoje muito raras para envolver todo esse processo. Muito amor, muita bondade, muito desprendimento, alto compromisso moral e uma dedicação sem o envolvimento das questões da matéria. Existem médiuns curadores, sem dúvida alguma, mas colocamos aqui, precisa ter também o devido merecimento e precisa ter a necessidade. E por fim, chegamos nos médiuns escreventes ou psicógrafos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, o médium, deve tender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como que a existe entre nós. Como tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por eles que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de aperfeiçoamento e também de inferioridade. Então, os médiuns escreventes ou psicógrafos talvez sejam o que tenhamos hoje o maior número, não nas visualizações, não como os médiuns videntes, falantes ou audientes, mas é o compromisso dos médiuns escreventes. Porque imaginem só o compromisso de alguém que se utiliza da sua mediunidade e produz um livro dito mediúnico, mas que não traz nada que vai nos acrescentar do ponto de vista moral. Muito mais ainda, pessoas que produzem livros através de uma mediunidade que distorce completamente os ensinamentos. Vejam o compromisso desses médiuns. Quantas pessoas estão lendo esses livros e estão desvirtuando, se afastando do caminho da verdade? Obviamente que temos também excelentes médiuns que escrevem excelentes livros e que estes livros produzem algo
que nos transforma, que nos melhora, que nos aproxima dos ensinamentos de Jesus. Para todas as situações, há os agravantes e há os atenuantes. Há as situações boas e as situações ruins. Mas vejam o compromisso com esses médiuns escreventes. Finalizamos esta parte dessas definições e tipos de mediunidade. Como temos 10 minutos, eu gostaria de ler só um pequeno trecho deste livro, intitulado Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. É rica essa mensagem. Ela é intitulada Mensagem aos Médiuns. E às vezes nós olhamos o médium como aquela pessoa de equilíbrio, aquela pessoa que veio para resolver todos os problemas. Existem vários tipos de mediunidade, inclusive a mediunidade missionária. Mas olha o que diz o Espírito Emmanuel neste livro, Emmanuel. Médiuns, a vossa tarefa deve ser encarada como um santo sacerdócio. A vossa responsabilidade é grande, eu diria que enorme, pela fração de certeza que vos foi outorgada, ou seja, eu pedi para vir com a mediunidade. E muito se pedirá aos que muito receberam. Faz-se, portanto, necessário que busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena, se não quiserdes tombar na luta. Isso é Emmanuel chamando a atenção de todos nós que somos mais ou menos médiuns, ou aqueles que têm a mediunidade de forma mais ostensiva. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos, porquanto é preciso que renuncieis à própria personalidade, aos desejos e aspirações de ordem material, para que a vossa felicidade se concretize. Então não é simples. Aqui ele dá um outro tópico: vigiar para vencer. E ele diz: infelizmente, a terra ainda é o orbe da sombra e das lágrimas. E toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para que a luz se esparja fartamente, encontra a resistência e a reação das trevas, e que na maioria das vezes vos cercam. Quem? Os médiuns. Daí nascem as tentações que vos assediam e partem as ciladas em que muitos sucumbem. A falta da oração e da vigilância, que são muito bem apregoadas no Evangelho. E aqui há um parágrafo que é assim espetacular. Quem são os médiuns na sua generalidade? Aqui Emmanuel não está colocando na totalidade, não é na totalidade. Em geral, quem são os médiuns? Em geral, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Não são. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e também delituoso. O seu pretérito, ou seja, lá atrás, muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre, os médiuns
São espíritos que tombaram nos cumes sociais, pelos abusos do poder, pela autoridade, pela fortuna, a inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram lá atrás, nas sendas luminosas da fé, da caridade e também da virtude. Os médiuns, em sua generalidade, são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Deu para perceber a responsabilidade da mediunidade? E aqui Emmanuel continua, intitulada As Oportunidades do Sofrimento. As existências dos médiuns, em geral, têm constituído romances dolorosos, vidas de amargurosas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo estão repletas de provações, de continências e também de desventuras. Humilhados e incompreendidos, faz-se mister ou faz-se necessário que reconheçam todos os benefícios emanantes das dores que purificam e regeneram, trabalhando para que representem de fato o exemplo da abnegação e também do desinteresse, reconquistando a felicidade perdida. E aqui só vamos ler mais um, em função do tempo, que é a necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus. Se o médium não tiver essas características de paciência, de compreensão, de tolerância, de amor, de bondade, de misericórdia, muito dificilmente vão alcançar êxito nas suas tarefas. E ele diz, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça recebestes. A mensagem de Emmanuel ainda é um pouco mais extensa, mas por extrema falta de tempo, nós vamos encerrar por aqui. Fazendo a reflexão desse processo da mediunidade, que às vezes nós apontamos o outro como sendo médium e que talvez não tenha as qualidades que nós imaginamos, mas isso também serve para todos nós, que temos o mínimo da mediunidade, que é a intuição, ou a mediunidade intuitiva, de sensibilidade, de inspiração, para que tenhamos também compromissos, e compromissos baseados nos ensinamentos do Mestre Jesus, para darmos continuidade a esse nosso trabalho, não de forma ostensiva como médiuns, mas de forma intuitiva, colocando ali sempre o amor, a caridade, para o exercício do trabalho nas nossas casas espíritas. Nesse sentido, nós agradecemos a oportunidade dos irmãos internautas da Confraternização Espírita Jequiense, que aqui esteve conosco nesse momento. Então nós agradecemos e ao mesmo tempo convidamos para a atividade do dia 17 de maio, cujo tema será a importância do Livro dos Médiuns, e esse trabalho será proferido pela nossa companheira Elielma Fernandes,
da cidade de Itaberaba. Então, todos convidados para o próximo dia 17, para todas as atividades que são colocadas por essa cidade de Jequié, que tem um movimento espírita bastante consolidado. Ainda ontem, citamos anteriormente, fizemos um trabalho para uma outra casa espírita. Então aqui fica o nosso agradecimento e a oportunidade de refletir, talvez até de fazer uma releitura em O Livro dos Médiuns, tanto na definição quanto nos tipos de mediunidade. Muita paz e até outra oportunidade.